Efésios capítulo 4, os versos 1 a 4. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Meus irmãos, a igreja, você pode guardar isso na sua mente, ela é o corpo místico de Cristo. Cristo é o cabeça, mas a igreja, as pessoas que compõem a igreja, são seu corpo. Os pés de Cristo, as mãos de Cristo, aonde Cristo vai e se manifesta, ele faz isso através da sua igreja. A sua igreja é a manifestação concreta da pessoa de Jesus Cristo no mundo. No entanto, se a igreja é esse corpo místico de Cristo, a igreja também é a comunidade do Espírito. Porque a igreja é onde ele age, é a quem ele dirige, é quem ele orienta. E a igreja então se torna essa comunidade carismática. Não tem nada a ver com esse carismatismo que você vê por aí, tá? Carismática no sentido de que o carisma, os dons, eles são dados pelo Espírito à igreja. Eles são concedidos à igreja. Pensa que concessão não é algo que você dá à pessoa, você permite que ela use. Já ouviu falar de concessão de rádio, de televisão? A TV não é daquela pessoa. É uma concessão que o governo lhe deu para ele poder ter a rádio, usar a TV. Também os dons são uma concessão que o Espírito Santo de Deus permite que a gente use, utilize. E tudo na igreja, quando o pastor fala assim, olha, aqui na igreja tudo é espiritual, é porque tudo vem, flui da pessoa do Espírito Santo. Este é o ambiente no qual o Espírito Santo de Deus quer agir, quer manifestar-se. E como é que a gente pode perceber? E tem muita gente que não percebeu ainda a importância disso. A gente tem aprendido e tem falado sobre a Missio Dei, a missão de Deus. Que Deus está em missão no mundo, em busca do ser humano. E às vezes tem pessoas que pensam que falar de Jesus a outras pessoas é uma obrigação, é um pesar, quando na realidade é uma grande oportunidade, é um grande privilégio ser instrumento de Deus e participar com Deus daquilo que Ele está fazendo. Da mesma maneira, entender a igreja como este ambiente da ação do Espírito, como essa comunidade carismática que está pronta a ouvir e ser instrumento do Espírito, também é uma compreensão que nos liberta, que nos ensina, que nos empodera e que nos torna úteis nas mãos do Senhor. Tem gente que, como não entende isso, não consegue experimentar a pessoa do Espírito Santo, o seu poder, a sua direção, os seus dons na sua vida. Como é que nós podemos, então, perceber essa importância, a presença do Espírito e honrá-lo a partir disso? Quando eu sei o que o Espírito quer fazer e como ele faz, ser usado por ele não me causa problemas, não é uma dificuldade, não é um pesar, não é uma obrigação, mas é um grande privilégio que a gente passa a ansiar. Eu quero ouvir, eu quero ser tocado, eu quero ser usado pelo Espírito Santo. E tem gente que, sem ter compreensão correta, sai buscando, batendo de porta em porta, indo atrás de todas as ondas de doutrinas que aparecem, buscando ter este contato com o Espírito Santo, quando nós podemos aprender a respeito dele e vivenciá-lo a partir da palavra de Deus. A igreja, então, meus irmãos, é a comunidade do Espírito. Nós somos aquela comunidade, as pessoas que buscam ter contato com o Espírito, ouvir a voz do Espírito e sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. A igreja é a comunidade do Espírito porque ele age na igreja e através da igreja. Ele quer agir aqui na igreja, em nós, e quer agir através de nós.
hoje, o Espírito Santo está aqui no nosso meio, com liberdade, para falar, para nos quebrantar, para nos formar novamente. Ele está aqui. Meu irmão, não perca a oportunidade. Não saia daqui hoje dizendo assim, olha, eu entrei do mesmo jeito que eu saí. Ou eu saí do mesmo jeito que eu entrei. Eu não senti nada. Eu não aprendi nada. Eu não ouvi nada do Espírito na minha vida. Porque Ele está aqui. E essa comunidade, esse tempo, esse momento, é o momento em que Ele quer agir em nós. Para podermos, quando sair daquela porta para fora, Ele agir através de nós. Então, quero convidar você nessa noite a sair daqui e falar assim, o que eu aprendi hoje? Que a igreja é a comunidade do Espírito. Porque ele age na igreja e Ele age através da igreja. E eu queria lembrar, então, 3 aspectos a respeito da ação do Espírito Santo, da importância, da necessidade sine qua non do Espírito Santo na igreja. Eu me lembro de um pregador, aprendia na minha adolescência com ele, ele falava assim que tem comunidades, havia igrejas que ele falava assim, se Deus deixasse de existir, aquela igreja continuaria existindo. E por vezes a gente pode pensar que pode viver, pode prescindir da pessoa do Espírito Santo de Deus. Não pode. Porque a igreja vem à existência pelo Espírito. Só existe igreja pelo Espírito Santo de Deus. Aqui ou em qualquer lugar. Um missionário indo para o interior de São Paulo, interior do Brasil, em outra nação, uma igreja só surge pela ação do Espírito Santo de Deus. A igreja vem à existência pelo Espírito. É o ministério de convencimento do Espírito. Você vai lembrar que Jesus foi falar com os seus discípulos naquela última ceia e disse que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não são os títulos, não são o tempo de vida cristã, não é nem sequer o meu desejo de servir, mas é pela obra e pela vontade, pela obra do Espírito Santo. É Ele que convence o pecador, não é a minha retórica, não é a minha inteligência, não são os meus diplomas, não é nada disso. É a ação do Espírito Santo. É que as pessoas precisam ser convencidas pelo Espírito Santo de Deus, convencidas de que são pecadoras, do pecado, da justiça e do juízo, de que são pecadoras. Elas precisam saber e sentir o peso do seu pecado, que estão perdidas com o seu pecado. Elas precisam ser convencidas do pecado que têm e da justiça de Deus, do remédio que Deus usa para resolver esse problema do pecado. Há pessoas que pensam assim, eu não sou tão pecador, eu não sou tão ruim assim. Tem gente muito pior que eu, não é? Quando você se compara com outras pessoas, você sempre encontra alguém que está na cadeia alimentar abaixo de você, né? Você está muito ruinzinho. Então essa pessoa precisa ser convencida do seu pecado, de que ele é o pecador. Ele precisa ter aquela experiência daquele fariseu que vai ao templo para orar do publicano que vai ao templo para orar junto com o fariseu, enquanto o fariseu fica assim, eu te dou graças porque eu não sou tão ruim, eu jejuo, eu faço um monte de coisa. Tem lá um homem, um publicano batendo no peito dizendo, tem misericórdia de mim, o pecador. Eu sou o pecador. Eu não olho para o lado, eu não vejo o pecado dos outros, eu vejo o meu pecado. E o meu pecado eu levo diante de Deus. Eu estou convencido de que sou pecador. Para poder ser convencido da justiça de Deus. Porque quando eu vou a Deus, em contrição, em arrependimento, em busca, como aquele filho pródigo que volta ao pai, pedindo misericórdia, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me faz um trabalhador braçal, um trabalhador diarista na sua fazenda. É esse que recebe graça. E foi aquele homem que disse, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, o pecador, que foi despedido, justificado diante de Deus. É o Espírito que convence do pecado, da justiça de Deus, que se eu, tão somente, olha o que Deus está oferecendo a você, se você tão somente
declarar-se pecador, se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda iniquidade. Que oferta melhor você tem? E tem gente que faz, dá tudo. Eu quero me ajoelhar no milho, eu quero dilacerar minha carne, eu quero pagar promessas, porque eu não acho que Deus vai me dar isso. Quando a justiça de Deus foi exercida assim, de graça e pela graça. Um Deus que se oferece, sai do seu trono para morrer no nosso lugar. Só o Espírito Santo pode tirar alguém desse orgulho tão grande para perceber, olha, que oferta o Senhor está fazendo para nós. Você precisa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Ser declarado justo. Se eu tão somente crer em Cristo Jesus, eu serei declarado justo. É o Espírito que faz isso. E não existe igreja, meus irmãos, se não vivermos essa experiência de sermos convencidos pelo Espírito, e se você está aqui, faz parte do rol de membros dessa igreja, e não passou por essa experiência de convencimento pelo Espírito, você está como se fosse num clube social. Você não faz parte da igreja, porque a igreja é formada por aqueles que foram convencidos, não aqueles que aderiram à igreja mais próxima, a igreja mais legal, a mais bonita, a mais famosa, a que eu gosto mais. A igreja é formada por aqueles que foram convencidos e foram juntados, que nasceram de novo. E por isso eu falo que não basta aderir a uma igreja, é preciso nascer de novo. Lembra de Nicodemos? Nicodemos era aquele homem doutor na lei, conhecedor da religião, e que foi à presença de Jesus. Jesus disse, não adianta isso, você precisa nascer de novo. O novo nascimento é ser regenerado, gerado de novo. Meu irmão, a sua história, você tem que contá-la como antes e depois de Jesus. Peça a Deus isso, procure, vasculhe na sua história. Você que já nasceu na igreja, que já foi criado dentro da igreja, e tem dificuldade com isso. Quantos filhos de crentes se perdem no caminho, porque acham, porque são filhos de crentes, crentinhos são. E é necessário que cada um nasça de novo. Isso é uma obra do Espírito Santo, por isso que Jesus disse para Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. Por isso que a igreja só vem à existência pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque são as pessoas que foram regeneradas, nascidas do Espírito. E sabe, meu irmão, você precisa aprender a contar a sua vida, a sua história, do mesmo jeito que o apóstolo Paulo contava. Quando chegou diante do rei Agripa, ele chegou e falou assim, rei Agripa, eu quero dizer o seguinte, um dia eu estava indo no caminho de Damasco, para aprender, qualquer que fosse, homem, mulher, criança, velho, e aí eu tive um encontro com Jesus. E minha vida foi transformada. Isso é igreja. Essas pessoas que contam a sua vida, que descrevem a sua vida desta maneira, isso é igreja. Menos que isso, talvez você esteja se enganando. É preciso ser selado pelo Espírito. A igreja não é formada por quem tem nome no rol de membros da igreja, porque tem uma carteirinha do ministério tal e coisa e tal. A igreja é formada por quem está marcado pelo Espírito Santo. Ele é o selo. Ele é a marca que nós temos de pertencimento a Deus, que nos leva a agir de uma maneira que glorifique o Pai. A igreja só vem à existência pelo poder do Espírito, porque é Ele que convence, é Ele que faz nascer de novo, é Ele que nos sela e é Ele que nos empodera. Lembra que Jesus, chamando os seus discípulos, e eu acho interessante, emblemático, que sejam as últimas palavras de Jesus. É como se Jesus dissesse aos seus discípulos, olha, não esqueçam disso. Quase assim, pelo amor de Deus, não esqueça disso. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês vão ser minhas testemunhas.
É o Espírito que nos dá poder, meus irmãos. E eu amo o ensino. Eu amo o discipulado. Eu amo estudar. Mas tudo isso tem que ser colocado aos pés do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que é o poder em nossa vida. É Ele que nos dá poder para testemunhar. Não são as técnicas que eu possa aprender, não são os cursos que a gente possa fazer, não são os treinamentos dos quais nós possamos participar. É o poder do Espírito na nossa vida. A igreja é formada por esse povo, por isso que tem gente que nunca é semi-analfabeto. E Deus está usando para ganhar pessoas para o seu reino, para abrir os olhos das pessoas. Qual seria o seu defeito? Eu aqui citei o semi-analfabeto. Não sei falar, não sei mal, sei ler. Como é que eu posso ser usado? Como é que eu posso ser útil na vida da igreja, no reino de Deus? Eu via um pregador que tinha uma paralisia cerebral, desde criança. Então, ele falava com uma dificuldade assim e tal. Ele deu testemunho de que um dia ele entendeu o chamado de Deus para ser pregador. E sabe o que ele falou para Deus? O senhor percebeu que eu tenho paralisia cerebral? Talvez você faça a mesma coisa. Moisés fez isso, né? O senhor falando comigo? Logo eu, que tenho dificuldade de falar? Ele terminava o seu testemunho dizendo assim: eu tenho um defeito. Eu tenho paralisia cerebral. Então eu falo com ela dificuldade. Qual é o seu defeito? Que você entrega, que você apresenta diante de Deus como uma desculpa para não fazer, para não atender a voz do Espírito. Porque quando o Espírito está chamando a mim e a você, Ele está dizendo exatamente isso. Eu vou convencer, eu vou fazer nascer de novo, eu vou dar poder, eu vou marcar você como um filho de Deus. E eu vou usar você porque eu estou decidindo isso. A igreja só existe pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ela só existe por causa disso. Também, a igreja, ela permanece existindo, ela só vem à existência pelo Espírito de Deus. Mas ela continua existindo pelo Espírito também. É o ministério de edificação do Espírito. Ninguém nasce pronto, ninguém não precisa aprender mais. Lembra-se que Jesus, quando conversava com os seus discípulos, certa ocasião, perguntou: quem é que as pessoas dizem que eu sou? Eles disseram: olha, estão dizendo que o senhor é Elias, Jeremias, um profeta. E foram dando suas respostas. Até que Jesus quis saber: e vocês, quem dizem que eu sou? Se Jesus estivesse hoje aqui e pudesse perguntar para mim e para você, o que as pessoas que estão ao seu lado, que você conhece, aquele padeiro que você conhece, o cara do supermercado, o açougueiro, o seu parente lá na sua família, as pessoas com quem você trabalha ou estuda, os seus vizinhos, quem é que eles dizem que é Jesus? Ou você nunca falou a respeito de Jesus com eles? Você não sabe a opinião deles a respeito de Jesus, porque você jamais tratou uma conversa a respeito de Jesus. Você sabe qual é o time dele, porque já falou sobre futebol com ele. Talvez você saiba qual é a série que ele está assistindo, porque você também já trocou informações com ele sobre a série do streaming que está assistindo. Você sabe qual é a posição política dele, porque você sabe, já conversou sobre política com ele, mas você não sabe o que ele pensa a respeito de Jesus, porque você nunca falou de Jesus com essa pessoa. A verdade é que a resposta de Pedro foi que Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, você está acima de todas essas convenções, de todas essas ideias que as pessoas têm. Mas o interessante é que Jesus diz assim: eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra. Jesus está edificando a igreja. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz: eu sofro o resto das aflições. Lembra que eu expliquei que são as aflições ministeriais, e por isso Paulo foi açoitado, passou naufrágio, prisão, fome, nudez, passou todas aquelas coisas, aqueles sofrimentos, para
ser um instrumento na edificação da igreja. Jesus está edificando a sua igreja. E Ele vai fazer isso através do Espírito Santo de Deus. Porque, meus irmãos, eu sei que você segue vários pregadores no YouTube, nas redes aí. Cuidado. Cuidado. Eu já falei até para os irmãos aqui, eu falei, cuidado, irmãos. Se um dia eu parar de pregar o Evangelho, se eu parar de pregar a Bíblia, não deixe eu pregar. Então, cuidado com o que você ouve por aí. Porque quem fala a verdade, quem não sai 1 centímetro da verdade, é o Espírito Santo. O próprio Jesus falando com seus discípulos, naquela última ceia, uma noite antes de ser morto, de ser crucificado, Jesus diz, Ele é o Espírito da verdade. Ele jamais vai mentir para nós. E quando Ele fala assim, olha, eu vou dar poder, eu estou chamando você, eu estou escolhendo você, eu quero usar você, Ele não está mentindo. Porque Ele só fala a verdade. Quando Ele sopra no nosso ouvido a sua vontade, Ele está falando a verdade. Porque Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito que Jesus disse que ia nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar o que Jesus disse. Meus irmãos, a gente podia ter o maior problema do mundo. Que a gente fala assim, não tem ninguém capaz aqui na nossa igreja, não tem ninguém qualificado, não tem ninguém preparado. Mentira! Porque o Espírito Santo de Deus vai nos fazer lembrar tudo que Jesus disse e vai nos ensinar. Isso é uma promessa, meus irmãos, que se cumpre para nós aqui que temos faculdade, podemos fazer bacharel em teologia, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E é uma verdade também que se cumpre naquela pessoa que está lá no interior da Amazônia falando com os índios. Aquela comunidade indígena que se reúne lá, aquela comunidade ribeirinha, aqueles lugares, meus irmãos, quando os missionários trazem aquelas fotos daquelas comunidades que estão lá na África, extremamente carentes. Esse Espírito está ensinando a verdade a eles. Não os abandona. Porque o Espírito concede dons à igreja para edificá-la. Você vai se lembrar que domingo passado eu não vou repetir todos os versículos que foram lidos, mas lá no capítulo 14, 12 e 14 de 1 aos Coríntios, quantas vezes o apóstolo Paulo fala que o Senhor tem nos concedido dons para edificação da igreja, para que nós sejamos capazes de nos edificar uns aos outros. E isso aconteceu lá em Corinto, aquela igreja tão complicada. Tinha todos os dons que lhe eram necessários. E acontece aqui, em São Paulo, em 2026. Acontece, como eu disse, em qualquer lugar onde estejam reunidas estas pessoas que foram convencidas pelo Espírito, que nasceram de novo, que foram empoderadas com o Espírito, que estão marcadas, seladas com o Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito que nos guia a toda a verdade, que, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você já pensou nisso, meus irmãos? Quando você não sabe o que dizer, quando você busca a Deus sem saber o que pedir, ou convencido de que o que você gostaria de pedir, você não deve pedir. Já sei que não é da vontade de Deus. Então eu não sei o que pedir. O Espírito Santo está intercedendo. Está falando ao Pai, Pai, o que o Edivaldo precisa é disso. Então socorre nessa hora. Manda teus anjos, acampa os teus anjos ao redor. Concede sabedoria, concede poder, ilumina a mente, porque isso também é trabalho dele. Ele é o Espírito que testemunha a mim e a você que nós somos filhos de Deus. Talvez amanhã você se acorde em plena segunda-feira, uma semana cheia de desafios, cheia de complicações, e você fique assim, será? Onde é que está Deus nisso tudo? E sabe que o Espírito vem soprar no nosso ouvido? Você é filho.
Você é um filho e uma filha amada de Deus. Você foi comprado por alto preço. O sangue não foi derramado em vão. Você está marcado, selado pelo Espírito Santo de Deus. Não duvide disso. É Ele que vem nos testemunhar, falar conosco. Não desista. Permaneça firme. Agarre-se em Deus. Se esconda atrás da cruz. Dobre os seus joelhos, ore mais a Deus. Busque mais a Deus, Ele vai falar com você. Porque esse é o Espírito que nos dá condição de suportar e perseverar. Quando Jesus falou aos discípulos naquela ceia, Ele disse lá em João 16, isso é muito interessante, porque Ele fala assim: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Então, lembra que os discípulos se entristeceram quando Jesus começou a falar que ia morrer, começaram a fazer perguntas, mas para onde o Senhor vai? Mostra o caminho, mostra o Pai. Começaram a ficar cheios de dúvidas, não é? Por isso Jesus disse: eu tenho muita coisa para dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Olha que interessante. Jesus deixou de falar com os discípulos porque eles não podiam suportar naquele momento. Porque durante a prisão de Jesus, a prisão e a crucificação até a ressurreição, eles foram tomados pelo medo. Todos os evangelistas falam isso. Eles abandonaram Jesus. Eles depois estavam todos naquela casa com as portas fechadas, porque eles estavam com medo dos fariseus, dos religiosos. Eles negaram a Jesus, como Pedro, 3 vezes, né? Insistiu em negar. Como Tomé insistiu na sua incredulidade. Se eu não tocar na ferida, eu não vou acreditar. E todos eles desistiram desse chamado divino de seguir a Jesus. Vou voltar, eu vou pescar de novo. Pedro falou e todo mundo foi atrás dele. Foi quando Jesus apareceu. Eles não conseguiam suportar. Eles falharam flagrantemente. Eles falharam. Porque eles não podiam suportar. Porque, como disse Jesus, naquele momento eles não tinham o Espírito Santo. Mas quando o Espírito da verdade vier, e meus irmãos, glória a Deus, Ele já veio. E nós agora podemos ouvir todas estas coisas, e se tivermos que enfrentar tudo isso, podemos vencer, porque temos a companhia desse Santo Espírito de Deus, que já veio, que já nos convenceu, que já nos fez nascer de novo, que tem marcado a nossa vida com a sua presença. A igreja só pode existir e continuar existindo e perseverar por causa do Espírito. Não é por causa das técnicas. Não é por causa das estratégias de crescimento, não. É por causa da presença do Espírito. Mexendo e tocando nos corações. A partir do Pentecostes, quando o Espírito definitivamente inaugura o seu ministério de edificação da igreja, ele passa a dar intrepidez aos apóstolos. Eles recebem o poder, eles são batizados pelo Espírito Santo de Deus, eles são incluídos no corpo místico de Cristo, que é a igreja, e eles passam a pregar com intrepidez, sem receios, enfrentando o sinédrio daquela época. E lá em Atos 4, Lucas registra alguns episódios interessantes, no verso 12 do capítulo 4, quando o sinédrio vem pressionar Pedro e João a que parem de pregar, de falar no nome de Jesus, a resposta deles é simples: não há salvação em nenhum outro,
Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Todos os caminhos não levam a Deus. É só o nome de Jesus. Você pode ter o amigo que quiser, e hoje a gente tem transigido com todos os caminhos, mas quando Pedro foi instigado e foi pressionado pelo Sinédrio, a resposta dele foi clara e simples: não há outro nome, é só Jesus. E quando a gente sai dizendo que só Jesus salva, é porque só Jesus salva. Só nascendo de novo, só tendo encontro com o Cristo ressurreto, só sendo transformado e regenerado por Ele. Nesse capítulo 4, nos versos 18 a 20, Pedro e João foram chamados novamente e ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E depois que eles são soltos, eles voltam para a igreja, conversam com a igreja, e a igreja, junto com eles, ora a Deus. Dessa maneira, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. A igreja só continua existindo pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos infunde poder, coragem, e nos dá poder para pregar corajosamente, para anunciar corajosamente a palavra de Deus, num tempo em que nós precisamos afirmar que não há salvação em nenhum outro nome, só no nome de Jesus Cristo. Se você pensa diferente, você está no lugar errado. Você não é a igreja de Jesus. Ele nos dá sabedoria, nos ensinando e trazendo paz em nosso coração. João, ainda naquele tempo que Jesus está ensinando a respeito da sua morte, ele diz no verso 17 que é o Espírito da verdade que vai ser concedido a nós. E no versículo 25 diz: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, e eu não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês. O Espírito vai ensinar tudo a vocês. Ele vai ser um conselheiro e vai ministrar paz no coração de vocês. Primeiro porque eu estou deixando a paz. Ele vai morrer e vai haver paz entre Deus e o homem. A Bíblia fala que nós somos inimigos de Deus. Sabia disso? Você que ainda não aceitou Jesus, que você com o seu entendimento, com a sua resistência, é chamado de inimigo de Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus, passamos a ter paz, porque somos inclusive adotados na sua família. Mas ele diz também: deixo-vos a minha paz. Paz com Deus e a minha paz no coração de vocês. É por isso que Paulo, quando escreve aos Colossenses, diz que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Seja o juiz que conduza vocês enquanto ele está edificando a sua igreja. Porque a igreja só continua existindo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero terminar aqui nesse último tópico dizendo que a igreja permanecerá fiel pelo Espírito. A gente precisa tomar um compromisso. Hoje pela manhã mandei o meu bom dia e eu lembrava que o arrependimento, existe uma harmonia entre o que eu sinto e as minhas atitudes. Mas que também existe uma transformação na minha agenda. Esse é o grande problema dos nossos tempos. A gente vive num ambiente urbano, tudo é muito longe, tudo muito distante, a gente gasta tempo demais em tudo, em condução, a gente tem coisas demais para fazer, a gente está acostumado a assumir compromissos muitos, de tal maneira que a gente fala assim: eu amo a Jesus, mas a minha agenda, se a gente for fazer
onde é que entra Jesus nessa agenda, nessa semana? A agenda não condiz. A gente diz, Jesus é meu Senhor. Ele senta no trono do meu coração. Mas a minha agenda diz que eu... E olha, meus irmãos, pega o seu celular, ele calcula lá quanto tempo você gastou com o YouTube, com o Instagram, com o WhatsApp, ele calcula lá quanto tempo que você mexeu no celular e quanto tempo você gastou com cada coisa. Eu achei interessante, minha irmã falou assim, pastor, olha que interessante, eu peguei, mandei lá na IA, na inteligência artificial, e eu pedi para ela criar uma imagem a partir das minhas consultas no Google, lá na IA dela. Nem sei se esse é o nome dela. Mas eu achei interessante que a IA criou uma imagem. E tinha lá todos os aspectos, tinha uma Bíblia, tinha um ministério no qual ela trabalhava. Será que a IA faria isso para nós? Ela mostraria um crente? Pelo menos, você pode, sei lá, você é esportista. Então, você vê jogos, resultados, vai mostrar lá você no estádio. Mas será que teria um lugarzinho para aparecer uma Bíblia? Talvez fizesse assim um quarto com a bandeira do seu time preferido, do seu time do coração. Mas teria uma estantezinha com uma Bíblia? Percebe? A agenda precisa mostrar isso. E é o Espírito que nos faz permanecer fiéis, porque o Espírito Santo, meus irmãos, esse é o ministério do holofote. Ele tem o ministério do convencimento, ele tem um ministério de edificação, mas ele tem um ministério de holofote. Essa é a melhor metáfora que a gente encontra, porque o Espírito Santo, como disse Jesus, esse Espírito da verdade, quando ele vier, ele os guiará a toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, ele me glorificará. O trabalho do Espírito hoje é fazer com que as pessoas olhem para a cruz de Cristo. Olhe para Jesus, creia em Jesus, confie em Jesus, obedeça a Jesus, busque a Jesus, porque não há salvação em nenhum outro nome. É Jesus. O nosso Deus tem um nome, Jesus. Guarde isso. O nosso Deus tem um nome, e é Jesus. Ele não falará de si mesmo, mas vai glorificar o Filho, porque ele é o Espírito da verdade. Ele receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. E vocês se lembram o que Jesus disse a respeito de si mesmo? Eu sou o caminho. Então, é essa verdade que o Espírito quer nos mostrar, quer nos apontar. E ele vai conduzir a igreja, como foi afirmado. Lá em Atos 13, aquela situação em que Barnabé e Saulo estão lá naquela igreja, foram enviados pela igreja de Jerusalém para ver o que estava acontecendo em Antioquia. Chegaram rumores aqui que tem gente se convertendo lá. Como é que é isso? Nós somos ainda o povo. Sabe que o pessoal ainda pensava dessa maneira lá em Jerusalém, né? Nós somos o povo de Deus, descendentes de Abraão. O que está acontecendo lá? E mandaram Barnabé. Barnabé pegou Saulo, que estava encostado lá, tinha voltado para a sua cidade, e levou lá. Ficaram 1 ano. E sabe o que aconteceu depois de 1 ano? Eles convivendo ali. Diz Lucas, registra Lucas lá em Atos, que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. O Espírito Santo conduzindo aquela igreja que adorava ao Senhor. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam e oravam, o Espírito Santo fala com a igreja. Por isso que eu pedi, meu irmão, não perca, não desperdice esta chance
do que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Porque Ele está falando. Ele diz, separem-me Barnabé e Saulo. É o Espírito que desperta corações. É o Espírito que move corações. Meus irmãos, a coisa mais triste que existe no ministério pastoral é você ter que pedir, pelo amor de Deus, meu irmão, faça alguma coisa. Venha ajudar. Olha a necessidade da tua igreja. Você não está ajudando a mim. Você está desperdiçando o seu dom. Você está reclamando da tua... Você reclama da igreja, está reclamando de si mesmo. Você é a igreja. Você tem dons, o que você está fazendo? Ah, ninguém lembrou de mim. E você tem lembrado de quem? Se nós não temos o ministério do lembrar de alguém, eu quero desenvolver esse ministério, estou aqui pronto, eis-me aqui. Porque já que ninguém lembra de ninguém, eu quero lembrar, eu quero ser usado por Deus para lembrar. Quero ligar, quero visitar. Quero alcançar, quero saber o que está acontecendo com essas pessoas. Ele que desperta, Ele que move corações. Meus irmãos, como é que alguém abandona a profissão que tem, o salário que tem, o futuro garantido numa grande empresa, para falar assim, Deus me chamou para ser missionário, ou Deus me chamou para ser pastor. Só o Espírito Santo de Deus que pode mover corações dessa maneira. Tem uma música muito bonita que fala isso. Como sairemos de Jerusalém se o Espírito Santo não mover os nossos corações? Não é pregação, não é indução. É gente que abre mão de tudo para servir, para ouvir a voz do Espírito Santo. É Ele que une a igreja, dando-lhe paz e unidade. A igreja, depois de orar, jejuar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. A igreja olhou, está aquele ano todo, vendo aqueles homens, aqueles profetas e mestres que existiam na igreja. Não há dúvida. O Espírito Santo uniu a mente de toda a igreja e falou assim, ó, Barnabé e Saulo, é isso mesmo. Não há dúvida, são eles. E os enviaram, e os sustentaram, e os receberam de volta para ouvir os relatórios que eles tinham, e os enviaram novamente. Porque o Espírito Santo desperta corações, une a igreja, dando paz e unidade. Ele vai agir para tornar Cristo conhecido e obedecido na vida da igreja, porque Cristo é o cabeça do seu corpo. E sabe qual é o que o Espírito faz hoje? Une a igreja para obedecer a Cristo, para entender que o cabeça da igreja é Cristo. Não é a diretoria, não é o conselho, não é um líder, não é ninguém. É só Jesus. E a gente precisa entender isso. Agora sim, você já entendeu que o Espírito Santo de Deus tem um ministério de convencimento, de edificação, de ser holofote, de apontar para Jesus. Quando você for pregar o evangelho, você não fala assim, ó, tem um pastor lindo lá na minha igreja, vai lá que você vai gostar dele. Não é isso. Ah, vai lá que a minha igreja é muito bonita, um templo, tem todas as coisas boas que você pode imaginar. Não. Vai lá na minha igreja que o pessoal é maravilhoso, é amoroso. Olha, é verdade isso, mas não é isso que a gente aponta. A gente fala de Jesus. Eu quero dizer o que Jesus pode fazer na sua vida. E agora, se você quer um lugar onde existe um monte de gente que foi convencida do seu pecado, que nasceu de novo, que está marcado pelo Espírito, que está unido para servir a Jesus, vem ficar comigo aqui na minha igreja. Você vai encontrar um povo que está compromissado com esse caminhar com Jesus. Por isso que Atos dos Apóstolos também é chamado de Atos do Espírito Santo. Não foi Pedro que fez. Não foi Pedro e João que disseram assim, ó, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Pega a tua cama, levanta, pega a tua cama e anda. Não foi o poder de Pedro que fez isso. Não foi a oração de Paulo e Silas que fez tremer a cadeia e abrirem-se os grilhões e as portas da cadeia. Não foi Barnabé ou Paulo que teve aquela
estratégia, né? Ele estava querendo ir para Nordeste e não conseguiu, não deu certo, até que ele foi parar em Troade, porque ele achou que era bom ir para Troade. Foi o Espírito Santo de Deus que estava agindo. Enquanto João e Pedro estavam sendo pressionados pelo Sinédrio, a igreja estava na casa orando. E sabe quem estava agindo? O Espírito Santo. Quando Pedro foi preso, quem estava agindo era o Espírito Santo. Talvez aquela igreja, aliás, eles estavam orando sem achar que iam ter resposta. Porque quando Pedro bateu na porta, eles achavam que não era Pedro. Não é possível, ele está preso. Mas vocês não estão orando para ele ser liberto? Ele está batendo aí na porta. Não é? Porque o Espírito Santo estava agindo até quando a igreja era incrédula. Então, meu irmão, até quando a gente é incrédulo, tem dúvidas, o Espírito Santo de Deus está agindo porque ele vai edificar a igreja. Por isso o Espírito Santo é mencionado em Atos mais de 50 vezes. Ele capacita a liderança, ele derrama o seu Espírito. Jesus prometeu, vocês vão receber poder ao descer o Espírito Santo sobre vocês. Ele foi o protagonista de tudo que está acontecendo ali, por isso que ele apareceu para Paulo e disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele estava conduzindo cada passo. É ele que dá evidência da sua presença. Por que que Paulo e Silas estão cantando à meia-noite, presos no tronco? Por que que este Paulo, que perseguia, passou agora a pregar o evangelho que ele perseguia? Por que que agora ele diz assim, olha, eu vou para Jerusalém, não sei se eu volto vivo, se eu vou ficar vivo, mas uma coisa não tem mais importância. O que importa para mim é cumprir o ministério. Eu nasci de novo, eu recebi dons, eu agora tenho missão, eu tenho propósito na minha vida. O Espírito Santo de Deus dá evidências para a vida das pessoas. Quando eu olho e vejo Paulo fazendo isso, eu falei, meu Deus, só pode ser o poder do Espírito Santo de Deus. E como nós terminamos lendo, pareceu bem ao Espírito e a nós, lá em Atos 15. Quando diz, primeiro concílio da igreja, se reuniram, havia problemas doutrinários, reuniu-se a toda a liderança, e terminado, eles fizeram um documento para distribuir por todas as igrejas da região, e disseram assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês nada além dos seguintes exigências necessárias, e aí dão a orientação. O Espírito Santo conduziu, inclusive, o primeiro concílio, as conclusões do primeiro concílio. Meus irmãos, esta semana, como Deus é bom, apareceu um versículo, lembrando algo, Paulo escrevendo aos Coríntios, diz assim, você e eu, está falando a nós, vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Você e eu somos uma carta de Cristo. Se alguém ler você e eu, o que ele vai ler? O que ele vai aprender? O que ele vai entender? Que tipo de motivação ele terá? Hoje de manhã, na classe, uma jovem contou que tem um sentimento lá que ela depois descobriu que não era muito bom, mas enquanto ela lia um texto, aquele texto falou com ela. Falou, não pode ser assim. Se alguém ler, você e eu, o que ele vai encontrar? Olha o que Paulo diz, vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Resultado do nosso ministério, Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele que iniciou o trabalho naquela cidade, o Espírito Santo organizou a igreja ali através de Paulo, não é? Então, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, que Paulo tinha consciência de que não foi ele, mas com o Espírito Santo, ou o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Meu querido, minha querida irmã, você é uma carta de Cristo.
escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus, do Deus vivo. Não é o Deus morto, não é um Deus de mortos, é um Deus que fala, que age, que toca, que quebranta, que reforma, que nos forma novamente, que nos faz regenerar, nascer novamente. Então eu quero convidar você, quando Paulo diz, há um só Espírito, porque só o Espírito Santo de Deus nos convence. Só o Espírito Santo de Deus pode edificar a igreja de Cristo. E só o Espírito Santo de Deus pode iluminar a nossa mente, jogando luz sobre o nosso Senhor, que é Jesus Cristo. E nós vamos sair daqui a pouco, como cartas ao mundo. Cartas enviadas para aquele seu colega de trabalho, para aquele seu parente, para aquele seu vizinho, para aquela pessoa que entrar no raio de 2 metros do seu entorno. Entrou nesse perímetro, você é uma carta para ele. A carta é para você, que chegou aqui perto de mim. Eu quero convidar você a permitir que o Espírito Santo de Deus use você. Amém?